Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo do estudo do Livro dos Espíritos do dia 15 de abril de 2021, quinta-feira. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro, estado de São Paulo, às 20 horas, e em virtude da pandemia e do distanciamento social, nós estamos fazendo o estudo através de aulas gravadas e posteriormente postadas nos grupos. E hoje nós estamos aqui no livro 2º do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, falando de progressão dos espíritos. A questão número 117, na questão número 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo, segundo o seu esforço e segundo o caminho que tomam. Os espíritos podem degenerar, ou seja, eles podem piorar, eles podem desaprender, eles podem de repente tornar-se mal. Eram bons e tornaram-se maus? Não. Responde o espírito de verdade. Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. É muito fácil nós entendermos isso quando nós comparamos essas palavras do espírito de verdade com o nosso dia a dia. Aquele conhecimento que foi adquirido, que foi interiorizado, aquele aprendizado que foi importante, que foi relevante na nossa vida, numa próxima oportunidade em que a situação for parecida ou for igual, nós já teremos uma outra premissa para agir, porque nós aprendemos. Então nós não desaprendemos, nós não evoluímos, pelo contrário. A questão número 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Mas para trás, ali na questão número 100, foi falada da ordem dos espíritos, né? E o espírito de verdade responde: se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, eles não teriam mérito, eles não teriam merecimento para gozar os benefícios da perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Ou seja, todos temos que nos esforçar. Já dissemos ali atrás, o espírito de verdade já disse ali atrás, não há privilegiados, não é? Nós passamos por determinadas situações e nós vamos aí aprendendo no decorrer da nossa vida. A questão número 120 é muito interessante. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todo mundo tem que ser malzinho para ficar bonzinho? E responde o espírito de verdade: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, de ignorar as coisas, sim. Porque fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes nesse sentido de não saber as coisas. Mas o fato de sermos ignorantes não nos torna maus. As atitudes más são escolhas que em determinados momentos fazemos. Talvez impulsionados até pela ignorância, mas é uma escolha. Questão número 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Eu acredito que essa é uma questão que fica na nossa cabeça muitas vezes, né? Por quê? Por que alguns escolhem ser maus, prejudicarem de uma maneira e de outra, e outros não? E o espírito de verdade responde com uma pergunta: ora, eles não têm o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, que é a liberdade de pensar, de agir, de optar, de escolher, de fazer.
Deus não criou os espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos ao bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, essa questão é para a gente refletir muito, porque não dá para a gente terceirizar as escolhas ruins que nós fazemos. Porque pode ser até que nós sejamos influenciados a fazer coisas não boas, mas a escolha final foi nossa. A influência vai ser levada em conta, inclusive para quem influenciou e para nós mesmos quando influenciamos negativamente as pessoas. Mas a escolha é sempre do indivíduo. Questão número 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? Kardec, ele era realmente investigativo, ele ia a fundo nas questões. O espírito de verdade respondia, aí possivelmente ele falava assim, não, mas isso não está claro, vamos perguntar de uma outra maneira para aprofundar mais. E o espírito de verdade responde. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a ela resistiram. Questão número 122A, uma subpergunta. De onde vêm as influências que se exercem sobre o espírito, sobre o ser? Responde o espírito de verdade, dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi isso que foi dessa maneira que se representou a figura do demônio, Satanás, ou qualquer que seja o nome que se dê. Uma outra subpergunta. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. A escolha é sempre nossa. Os maus desistem de obsediar determinado ser, determinado espírito, quando as vontades não batem mais, quando o padrão vibratório já não entra em sintonia. Então, toda vez que cedemos ao desejo, cedemos à tentação, como se usa essa expressão, de fazer algo que nós mesmos julgamos inadequado, é uma escolha nossa. A gente pode dar todas as desculpas, mas é uma escolha nossa. Questão número 123. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que os espíritos, alguns, sigam o caminho do mal? E aí o espírito de verdade responde. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, assim como ninguém nos obriga a escolher, nós também somos responsáveis pelas nossas conquistas positivas. Se fosse de outro modo, nós seríamos marionetes, guiados, e que estaríamos fazendo o que outro, mesmo que esse outro seja Deus, o que outro determina. E na verdade não é assim, não é? Nós temos essa liberdade de escolha, de ação. Daqui a pouquinho a gente volta para a terceira e última parte da nossa aula.